Tá certo. Então, vamos todos nós nesse instante, voltando nossos pensamentos para dentro de nós mesmos, vamos nos ligando ao plano superior, aos espíritos bons e amigos que acompanham a nossa aula, pedindo que eles permaneçam ao nosso lado, agradecendo pelo dia que tivemos de hoje, agradecendo por poder estarmos todos juntos aqui, para mais uma vez estarmos sabendo tudo aquilo que Jesus gostaria que nós soubéssemos, e nessa aula em especial, que vamos falar sobre os grandes vultos do Espiritismo, fazer uma homenagem a eles, nessa prece de agradecimento por tudo o que eles nos deram, tudo que eles vieram acrescentar na nossa vida. Nós vamos agradecendo e, ao mesmo tempo, agradecendo o tempo que tivemos juntos nesse curso, que tudo correu tão bem, tão certinho, agradecendo a eles, de uma certa forma, ter eles permitido a nossa presença todas as quintas aqui. E assim, agradecido que estamos, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Grandes vultos do Espiritismo. Bia, quando eu cansar, eu peço para você, tá? Tá bom, Sônia. Tô aqui. O pessoal não enjoar da minha voz. Imagina. O Espiritismo na Europa. O Espiritismo, traduzindo a terceira revelação das leis de Deus, manifestou-se no século XIX, ostensivamente em todas as partes do planeta, e foram muitos preparados para serem os embaixadores dessas verdades. Para citar apenas algum desses trabalhadores na Europa, destacamos. A gente vai falar sobre aqueles que se falam mais, mas por trás desses homens, junto com eles, muitas outras pessoas estiveram e que não estão sendo citados aqui, certo? Então, senhor, eu não sei se eu vou falar direito o nome desses homens, que eu não sei direito. Tem muito nome aqui que eu não sei nem pronunciar direito, tá? Senhor, Sir William Crookes. Ele tinha 87 anos. Ele foi, quando ele desencarnou. Ele foi um eminente físico e químico inglês, cujos trabalhos eram respeitados dentro da comunidade científica da época. Suas rigorosas pesquisas nessas áreas de conhecimento renderam-lhes várias homenagens, principalmente pelo rigor científico que imprimia em todos os seus trabalhos. A partir de 1869, iniciou suas investigações sobre os fenômenos espíritas, dos quais ouvira falar após o episódio de Hydesville, não sei se eu estou falando certo, achando inicialmente que tais fatos não passavam de fraudes, iniciou-se com o mais absoluto rigor uma série de observações e experiências, justificando assim seu excesso de zelo. Dou muito valor à pesquisa da verdade e à descoberta de qualquer fato novo na natureza. Imbuído desse caráter de honestidade e rigor científico, trabalhou com os maiores médiuns da época, como J.J. Morse, a senhora Marshall, a Florence Cook, publicando os resultados no Quarterly Journal, eu não sei falar inglês, Ciência, Jornal Trimestral da Ciência. Suas pesquisas com a médium Florence Cook renderam-lhe mais de 2.000 anos de investigações, dois anos de investigações sobre os fenômenos espíritas, período em que ocorreram as célebres materializações do espírito Kat King, e publicou o livro Fatos Espíritas. Então, a gente percebe que todos esses homens estudados, o que eles fizeram? Eles entraram meio que duvidando, né? E duvidando, eles foram
descobrindo as verdades. Foi o caso desse senhor, tá? Um físico-químico inglês, né? Nada a ver com a religião, mas ele foi ali pesquisar e por ali ele foi descobrindo as verdades. Camille Flammarion, com 83 anos quando desencarnou. É um célebre astrônomo e escritor francês. Era o mais velho de uma família composta por 4 filhos, e desde a mais tenra idade já demonstrava qualidades excepcionais. Aos 4 anos de idade sabia ler, e aos 5 dominava as primeiras noções de gramática e aritmética. Com o passar dos anos, voltou-se para a astronomia, enlevado pela grandiosidade dos astros em perfeita harmonia no universo. As dificuldades materiais pelas quais passavam seus familiares fortaleciam cada vez mais em seus estudos e pesquisas. Ao abraçar o Espiritismo, imprimiu um novo rumo às suas pesquisas, voltadas de uma forma geral para a pluralidade dos mundos habitados. Tornou-se amigo pessoal de Allan Kardec, a quem chamou de o bom senso encarnado, e por ocasião de sua desencarnação, foi designado para proferir o discurso de adeus ao codificador da doutrina espírita. Entre suas várias obras, sempre abordando os corpos celestes, citam-se os mundos imaginários e o céu, os cometas, as casas mal assombradas, reza, o fim do mundo e muitas outras. Camille Flammarion, o poeta do céu, segundo alguns historiadores, legou à humanidade o resultado de seu trabalho em prol da divulgação das verdades eternas e por isso suas obras refletem a significação de seu nome de origem galo-romana, Flammarion, aquele que leva a luz. Tá? Leon Diniz, né? Esse é bem conhecido. Ele desencarnou com 81 anos e no final da vida ele ficou sem a visão e aí ele lia em braille. Então, esse grande pensador, escritor e orador espírita francês, considerado por alguns o sucessor de Allan Kardec, assimilando facilmente os principais problemas que afligem a humanidade em busca de suas origens transcendentais. Suas qualificações morais colocavam-no acima da maioria dos homens de sua época, pois a bondade e a honestidade foram sempre o traço marcante de seu caráter. Autodidata, sempre demonstrou forte tendência para assuntos científicos e filosóficos. Quando tinha apenas 18 anos, comprou um exemplar de O Livro dos Espíritos e escondeu-o de sua mãe, que era muito cuidadosa com os assuntos abordados nas leituras do filho. Após um estudo detalhado desta obra espírita, encontrou ali resposta para os grandes enigmas que sempre preocuparam a humanidade, acerca da origem e destino dos homens. Acompanhava seguidamente os assuntos relativos ao Espiritismo e, com o propósito de saber mais e mais, procurava provas que solidificassem sua crença na religião dos Espíritos. Envolvido pelas pesquisas, teve a feliz oportunidade de ouvir Allan Kardec falando aos espíritas de Tours acerca da obsessão e de mais assuntos pertinentes. Aos poucos e com bastante dificuldade, em virtude de sua deficiência visual, Leon Diniz contribuiu para a solidificação da doutrina espírita, abrindo espaço por entre a incompreensão de seus familiares. Apesar da idade avançada e de quase total cegueira, legou a todos o exemplo de sua retidão moral e da sua força de trabalho, pois manteve até seus últimos dias correspondência com espíritas de todo o mundo, inclusive do Brasil. Como profícuo escritor, destacam-se em suas obras as mais marcantes: O Gênio Céltico e O Mundo Invisível, O Grande Enigma, Cristianismo e Espiritismo, Socialismo e Espiritismo, O Espiritismo na Arte, No Invisível,
Depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor, e Joana d'Arc, a médium, né? Ele gostava muito da natureza, ele sempre procurava ficar perto de árvores, de coisas, porque ele falava que a natureza aproximava ele de Deus. Ele se sentia bem próximo de Deus quando ele estava perto das plantas, das árvores e etc. Leon Diniz, o apóstolo do Espiritismo, foi um exemplo de luta, coragem e perseverança. Sua existência foi sempre uma dedicação constante à causa espírita, renunciando aos prazeres materiais em favor da pesquisa, do conhecimento e da comprovação de tudo aquilo que ele já sabia, mas que era necessário passar adiante para que a luz do conhecimento não brilhasse apenas em seu coração. Então, tem muita gente que tem conhecimento, sabe tudo, mas não gosta de passar. E a preocupação dele era que todos soubessem da novidade e de todas aquelas pesquisas que eles faziam, ele fazia questão de estar sempre passando para todo mundo. Então, é uma figura, né? Continua sendo uma figura muito importante no meio espírita. Gabriel Delany, ele, aos 69 anos, ele desencarnou. Ele era um cientista, pesquisador e escritor espírita francês, nasceu no seio de uma família espírita e por isso não teve maiores dificuldades em assimilar os princípios da doutrina espírita. Seu pai, Alexandre, inclusive, foi um dos amigos mais próximos de Allan Kardec. Desde adolescente, Gabriel Delany teve contato com o codificador, inclusive sendo médio de comunicações espirituais. Formou-se engenheiro eletricista e, em 1885, publicou seu primeiro livro, O Espiritismo perante a Ciência. Publicou a Revista Científica e Moral do Espiritismo, desempenhando ativa participação nos congressos espíritas internacionais. Delany se coloca como um dos mais fecundos escritores espíritas, publicando várias obras como A Reencarnação, A Alma é Imortal, A Evolução Anímica, constituindo o seu acervo certeiro golpe no materialismo desintegrador, conforme relatam alguns estudiosos. Então, com tudo isso que ele deixou, ele foi provando cada vez mais, que o espiritismo realmente era verdade, porque ele sabia muito bem do que ele estava falando, né? Com tudo que ele viveu, com tudo que ele esteve ali, com o pai, com o Kardec, ele sabia muito, né, para poder passar. Ernesto Bozano, ele morreu aos 82 anos. Ele nasceu na cidade italiana de Gênova e, apesar de não se ter nenhum registro de seu convívio familiar durante sua infância, sabe-se que desde os 16 anos já se interessava pela filosofia, psicologia, astronomia, ciências naturais e paleontologia. A partir de 1891, tomou conhecimento das pesquisas científicas acerca das manifestações espíritas, tornando-se um dos maiores pesquisadores da mediunidade e da paranormalidade. Demonstrou, assim, profundo interesse pelos problemas psíquicos e pelo despertar das manifestações mediúnicas a partir do homem primitivo. Sua convicção, após anos de estudos e pesquisa, tornou-o um defensor do espiritismo ao vencer os preconceitos da época através de argumentos científicos esclarecedores sobre o mundo espiritual. Dentre suas obras, as que foram traduzidas para a língua portuguesa são Animismo ou Espiritualismo, Pensamentos e Vontade, Metapsíquica Humana, Fenômenos de Transporte, Fenômenos de Bilocação, A Crise da Morte e Xeneclosia. Seus esforços para provar cientificamente a existência do espírito granjearam-lhe o título de O Mestre da Ciência e da Alma. Bia, vou pedir para você ler para mim o Espiritismo no Brasil. Tá bom. O Espiritismo no Brasil.
Da mesma forma, desde o século passado, muitos espíritos foram convocados para participar e propagar a Boa Nova Rede Viva, oferecendo sua cota de contribuição para a fixação em nosso país das bases espíritas. Para referir apenas alguns, citamos Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra. Nasceu na freguesia das Águas Santas, Portugal. Chegou ao Brasil, Rio de Janeiro, em 1850. Em São Paulo, capital, foi jornaleiro, distribuindo o jornal Correio Paulistano, correndo de porta em porta, conquistando a simpatia e amizade dos fregueses. Seu apelido, Batuíra, vem daí, por causa da ave pernalta, muito ligeira e de voo rápido. De espírito humanitário, logo aderiu à campanha abolicionista. Fundou em sua casa a instituição Beneficente Verdade e Luz. Tornou-se conferencista espírita, criando, em maio de 1890, o periódico Verdade e Luz. Referindo-se ao seu desencarne, o escritor Afonso Smith escreveu: Batuíra faleceu a 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comoveu-se com o seu desaparecimento. Que idade tinha? Nem ele mesmo sabia, mas o seu nome ficou por aí, como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza do céu. Dessas que se vão fazendo cada vez mais raras no mundo velho sem porteira. Foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Então, toda vez que eu escutava falar Batuíra, porque inclusive a Rosana trabalha, né? Sim. Lá num grupo que chama Batuíra. Eu imaginava, não sei porquê, eu associava esse nome a um índio, né? Eu achava que Batuíra fosse um índio, e não é. Aí aqui a gente ficou sabendo que Batuíra era uma ave, né? E ele desencarnou aos 70 anos. Ele tinha, e ele, além de tudo isso que ele está aqui, eu vi que ele fazia teatro. Ele fazia reuniões com estudantes, ele falava sobre a doutrina, ele foi, assim, maravilhoso, ele fez grandes coisas, ele era uma pessoa, assim, muito esperta, né? E aí eu quero saber, vou pesquisar agora aqui em Portugal, onde é que fica Águas Santas, que deve ter mudado até de nome, né? Não deve Pode ser mais ser. Águas Santas, é. É isso Até que mesmo. hoje em dia tem um centro Batuíra, né? Que eles têm um trabalho Isso. muito grande lá na Brasilândia para ajudar várias famílias. E tem a casa que a minha mãe ela trabalha como assistente social, que é o Lar Transitório Batuíra, que cuida de moradores em situação de rua que vieram do hospital. Aí lá é tudo médicos espíritas do Centro Batuíra, eles trabalham lá. É da prefeitura, né? Metade da prefeitura, metade particular. O centro ajuda demais. E essas pessoas, elas ficam lá, os moradores de rua ficam lá até melhorarem de cirurgia, geralmente, e poderem achar a família, conseguir algum benefício, se precisar, né? Ajudar a se recuperar disso. E eles sempre citam o Batuíra lá, é muito importante. Chama lá Transitório Batuíra por causa dele, né? E eu conheço lá e posso falar que é um lugar maravilhoso. Nossa, Legal, né? muito bom mesmo, maravilhoso. Conheço bem lá o trabalho e tudo lá, tá? Pode continuar, querida. Tá bom. Anália Emílio Franco. Nasceu em Resende, Rio de Janeiro, mas em 1861 sua família mudou-se para São Paulo. Viveu em São Carlos do Pinhal, para onde transferiu o Externato Santa Cecília, fundado por ela em São Paulo para o ensino primário e secundário, residindo também em Taubaté, São Paulo, onde fundou seu primeiro abrigo de órfãos. E se iniciou no jornalismo com o periódico O Eco das Damas e A Mensageira, ao lado de grandes expoentes femininos da época. Em 1898, iniciou a revista Álbum das Meninas, órgão disseminador de suas ideias educacionais pedagógicas. Em fins de 1897, Anália foi acometida de um problema de visão, deixando-a quase cega por um período de 1 ano. Mas ela se restabeleceu, embora com a capacidade visual bastante diminuída, e por essa época deve ter ocorrido sua adesão ao espiritismo. Escreveu 3 romances: A Filha do Artista,
Álbuns das Meninas e a Égide Materna. Em novembro de 1901, criou em São Paulo, no Largo do Arroche, a fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que teve como órgão de divulgação o periódico A Voz Maternal. Nesta instituição, realizavam-se sessões espíritas e aplicavam-se passes, começando depois a editar o periódico de divulgação doutrinária, A Nova Revelação. Esta instituição originou mais de 100 escolas e liceus femininos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo por isso considerada a grande dama da educação brasileira. Parabéns para ela, né? Ela desencarnou aos 63 anos, mas olha quanta coisa ela fez. Então, vocês perceberam que aqui ela fazia caridade, né? Pura e simples. Porque ela ia formando coisas e isso foi crescendo de uma tal forma que olha tudo que essa senhora fez. Olha o respeito que nós devemos a ela. Na época que ela estava, não era brincadeira fazer as coisas, né? Principalmente se falando de espiritismo, porque houve uma época que se tinha vergonha e se falava baixo que era espírita. Ninguém proclamava como se proclama agora, eu sou espírita, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Não, era muito difícil. E nesta época, essa senhora fazer tudo o que ela fez. Realmente, ela é uma heroína. Ela deve ter ido contra marido, contra filho, contra um monte de coisa. Ela deve ter enfrentado grandes barreiras, viu? Mas saiu vencedora, né? E ainda mais sendo mulher, né? A gente está falando de Pois é. 1898 Isso, e a questão que naquela ela época. de educação de mulheres. E eu Isso. até na época da minha avó, o pai dela não deixava ela estudar, por exemplo. Então, numa época tão difícil, ela mesmo assim ela não ficou sentada, né? Esperando. Exatamente. Era uma luta contra tudo, né? Contra muito preconceito. Então, ela enfrentou mesmo uma coisa bem, bem distinta aí, né? Sim. E, além de tudo, escritora, né? Quer dizer, era uma pessoa super especial. Sim. Pode continuar? Sim, sim. Tá bom. Caibar de Souza Schutel. Nascido no Rio de Janeiro, ficou órfão de pai aos 9 anos e de mãe 6 meses depois. Trabalhou como prático de farmácia, tornando-se um respeitável profissional. Deixando o Rio de Janeiro, veio para Matão, então um pequeno lugarejo pertencente a Araraquara, estado de São Paulo. Ele desejou servir a coletividade, trabalhando para elevá-la à categoria de município, e conseguindo, foi o primeiro prefeito da cidade. Deve-se a ele a edificação do prédio da Câmara Municipal, fazendo-o com os próprios recursos financeiros. Tornou-se espírita através do amigo Manuel Pereira do Prado, mais conhecido como Manuel Calixto, um dos mais destacados espíritas do lugar. Caibar Schutel integrou-se no conhecimento das obras da codificação espírita, fundando em Matão o Centro Espírita Amantes da Pobreza, em 1904, o periódico O Clarim, em 1905, editado até os dias atuais. Foi vítima de uma ardilosa campanha do sacerdote da cidade, que, com a ajuda do delegado, conseguiu ordem para fechar momentaneamente o centro espírita. Caibar Schutel foi à praça pública protestar contra essa atitude, o que causou reações semelhantes do padre, que promoveu até uma marcha fúnebre, a qual não teve boa aceitação pelo povo. Era o pai da pobreza de Matão, e sua residência chegou a ser transformada em hospital de emergência para os doentes. Em 1925, criou a Revista Internacional de Espiritismo, a qual é editada até hoje. Foi um dos pioneiros em São Paulo na radiofonia espírita, pois em 1936 inaugurou pela PRD4 a Rádio Cultural de Araraquara, uma série de palestras. Foi um fecundo jornalista, escrevendo para os jornais Correio Paulistano e Plateia, tendo publicado também vários opúsculos como Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidade, Gênese da Alma,
materialismo e espiritismo, fatos espíritas e forças X, parábolas e ensinos de Jesus, o espírito do cristianismo, a vida no outro mundo, vidas e atos dos apóstolos, conferências radiofônicas, cartas a esmo e interpretação sintética do Apocalipse. Então, olha só, né? Que vida, né? Perdeu o pai com 9 anos e a mãe depois, 6 meses depois, né? Como que não foi a vida dele? Mas superou tudo isso e quantas coisas ele fez. Quantas coisas passaram todas essas pessoas, né? Numa época em que a igreja batia de frente, né? Que o padre chegou a fazer o enterro dele. Olha que absurdo. E aí a coisa virou, né? O pessoal achou um cúmulo se fazer isso. E acabou dando certo. E o que ele fazia? Ele foi o pai da pobreza. Quantas pessoas ele não ajudou, né? Então, olha, são pessoas que a gente tem que realmente tirar o chapéu, porque foram grandes heróis mesmo, né? Da época. Ô, Pode continuar, Sônia, querida. tem mais 6 minutos. Você acha melhor eu ir para a próxima ou ler? Não, é melhor ir para a próxima. Tá bom. Desculpa, ir para a Tá? E aí a próxima ou gente volta parar, na novamente. verdade. Isso, é. Falei para a próxima ou ler, uma coisa. Desculpa. Vamos lá. Pedro de Camargo, Vinícius. O escritor espírita mais conhecido como Vinícius, em razão de uma encarnação em Roma, nasceu em Piracicaba, onde estudou no Colégio Piracicabano, educandário de origem metodista de fundação norte-americana. A diretora do estabelecimento era a missionária Martha H. Watts, de quem ele guardou grande admiração pelas lições de virtude e moral. Durante muitos anos, Vinícius presidiu a Sociedade de Cultura Artística da cidade. Os estudos bíblicos eram rotina do colégio, e por isso, mais tarde, como espírita, tornou-se entusiasta e especialista no assunto. Em 1904, foi fundada na cidade uma das primeiras instituições espíritas, estando entre os fundadores outro grande trabalhador espírita, João Leão Pitá. O funcionamento dessa instituição gerou grande perseguição para os espíritas, a ponto desse pioneiro não conseguir nem emprego. Pedro de Camargo tornou-se espírita logo em seguida, em 1905, encontrando a solução para tudo aquilo que constituía incógnita em seu espírito. Até transferir-se para a capital, em 1838, Vinícius desenvolveu intenso trabalho espírita na cidade, na difusão da Boa Nova. Em São Paulo, substituiu o confrade Moreira Machado na União Federativa Espírita e, juntamente com Tietre Diniz Sintra, fundou uma escola de evangelização da infância e juventude. Em 1939, tornou-se um dos diretores do programa radiofônico Espírita Evangélico do Brasil, levado ao ar através da Rádio Educadora de São Paulo e, em 1940, tornou-se superintendente da Rádio Piratininga, da União Federativa. Nesta época, Vinícius já estava integrado na Federação Espírita, introduzindo as tertúlias evangélicas, palestras que ele fazia aos domingos de manhã. Em 1944, tornou-se diretor-gerente do jornal O Semeador, recém-criado da Federação Espírita, tendo colaborado como articulista em vários outros periódicos. Como escritor, publicou Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, O Mestre na Educação e Em Busca do Mestre. Seu sonho realizou-se com a fundação do Instituto Espírita de Educação, onde ministrou aulas por alguns anos. Também foi um lutador e ele desencarnou com 88 anos. É o que eu consegui saber do senhor Pedro Camargo, né? Era o que eu tinha dele, eu procurei em outros lugares alguma outra coisa, mas eu não achei mais nada, só se fala sobre isso mesmo, tá? E agora eu acho que a gente pode encerrar e voltar,
Pode ser, tem mais 2 minutos, então Mas é melhor sair e voltar, porque depois tem as perguntas. Ah, Sônia, só uma coisa que eu não tive a oportunidade de falar. A Sol e a Cleo entraram, tá bom? Ah, tá bom, então. Olha.